Eu não consigo muito bem explicar para vocês a alegria que nós temos de poder estar aqui de novo. Mas eu vou tentar me controlar um pouquinho para poder falar com vocês hoje, né? Como o pastor disse, nós chegamos segunda-feira e chegamos cheios de ideias no coração, cheios de ânimo. Obrigado, Fer. E nós estamos aqui para servir, para caminhar com vocês de novo. E aí o pastor me convidou para compartilhar, né, um testemunho, comentar com vocês um pouco do que nós vivemos nesse ano e meio fora. E eu disse para ele, beleza, né, vamos embora. Então, estamos na área, se derrubar é pênalti. Tá? E aí eu preparei algumas coisas, tentei organizar. E antes de eu falar, eu só quero... Algo veio ao meu coração enquanto nós estávamos orando aqui pela Marcela, pela Mariana, né? Eu lembro da Mariana, assim, nós conhecemos a Mariana no primeiro dia que nós, ou quase no primeiro dia que nós pisamos aqui na igreja. Ela cuidou do Pedro. O Pedro na época tinha recém feito 2 anos, hoje daqui a pouco ele vai fazer 11. Então a Mariana foi um doce com ele na primeira vez já foi no colo dela, já ficou com ela, ele não era de ficar com ninguém. Então a Mariana é uma bênção. E quando nós estávamos aqui, né, os pastores orando pela Marcela, algo veio ao meu coração e eu quero dizer que Deus nunca abre lacunas no reino, Ele sempre promove as pessoas. Então Fer e Amazé estão sendo promovidos, eles vão ser uma bênção e eles vão mudar a história daquela cidade, Campo Mourão. E a Marcela, a Mariana e a Flávia estão ocupando esse espaço, estão sendo promovidas e elas vão mais longe do que foi até agora. Elas vão além do que foi até agora. Vai ser diferente, vai ser outra unção, outro tempo, e Deus vai usar vocês de outras maneiras, e vocês vão além do que já foi caminhado até agora. Deus está promovendo, Ele está promovendo as pessoas. Deus não deixa buraco no reino. Ele promove, Ele faz as pessoas crescerem. Amém? Então era isso. Eu organizei o que eu vou falar, irmãos, em 3 pontos aqui, tá? Quero tentar ser objetivo, porque eu tenho muita coisa para contar, mas muita mesmo. Não vai dar para contar tudo hoje, eu quero tentar ser objetivo para resumir, tá? Mas primeiro, eu quero falar assim, o que nós vivemos lá? O que nós experimentamos nesse ano e meio fora? Depois eu quero compartilhar um pouquinho do que nós aprendemos, é aí que eu vou me deter mais tempo. E por último eu quero falar por que nós voltamos. Então vamos lá, o que nós vivemos lá no Sul nesse tempo? Primeiro foi um tempo muito abençoado, porque nós pudemos estar mais próximos da família. Desde que nós estamos juntos, eu e a Thaís, mais de 20 anos, nós nunca estivemos perto da família, nunca. Sempre moramos distantes, sempre era difícil, e lá nós pudemos ter uma convivência muito próxima, nós podemos ser cuidados por eles e podemos cuidar deles. A Thaís teve essa experiência, porque nós ficamos próximos dos pais dela. Ela pôde fazer o bolinho para o seu Gilberto, pôde cuidar dele, pôde cuidar da mãe, sabe? Foi uma experiência, foi um tempo gostoso que Deus nos abençoou com isso. Nós também recebemos o cuidado da família, isso foi muito importante para nós. Então foi um tempo que teve esse aspecto muito gostoso. E teve um outro aspecto que foi um tempo assim de intensa formação, transformação do nosso caráter e fortalecimento da nossa fé. Né? Ouvindo falar isso parece que foi uma coisa bacana, né? O pessoal foi lá para um retiro espiritual e ficou sendo ministrado. Não foi nada disso, irmãos, né? Como que Deus molda o nosso caráter? Como que Deus fortalece a nossa fé? É sempre por meio das circunstâncias, não é? É sempre nos dando oportunidade para enfrentar situações, enfrentar gigantes e vencer e com isso ser trabalhados. É isso que nós fomos. O bom soldado, ele é formado na guerra, na batalha. Ele não é formado na escola, no banco escolar. Então foi um tempo para nós de intensas lutas. Intensas, irmãos, de todas as maneiras. Foi um ano muito intenso, um ano e meio muito denso, sabe? Era assim,
tempo de trabalho de Deus na nossa vida. Mas nós hoje podemos olhar para trás e nós olhamos com alegria e gratidão, porque nós estamos de pé. Nós permanecemos firmes na fé, nós combatemos o bom combate, terminamos a corrida e guardamos a fé. E hoje nós estamos de pé, estamos firmes, graças a Deus. Então, tudo o que nós passamos serviu para nos fortalecer, serviu para engrossar o couro aqui atrás, né? Hoje o nosso couro está bem mais firme, bem mais forte do que estava um tempo atrás, e isso foi uma bênção para nós. E eu poderia citar, né, muitas lutas que nós passamos. Por exemplo, a Valentina teve Covid, né? Isso foi um tempo difícil para nós nos identificamos muito ouvindo a história do Felipe, né? O tempo que ele teve aqui. Nós ficamos assim 25 dias em hospital, 17 dias em UTI, 12 dias no tubo. Então foi uma luta muito grande, né? E aí nós aprendemos muita coisa com Deus nesse tempo, né? No meio dessa caminhada nós perdemos o meu sogro, né? O seu Gilberto, pai da Thaís. Ele faleceu. Então foi mais um tempo duro, difícil, né, para toda a família. Nós passamos lutas financeiras, lutas no próprio casamento, porque todas as circunstâncias impactam o casamento, o relacionamento familiar, questões profissionais. Então, assim, eu acho que foi para tudo que é lado. Eu não deixo nada fora, assim. Eu acho que nós experimentamos de tudo, tá? Mas foi um tempo muito intenso, muito profundo para nós. E isso moldou, formou o nosso caráter, engrossou o nosso couro, e hoje nós vamos aguentar coisa mais pesada ainda, e vamos avançar mais ainda com a graça de Deus, tá? E o que nós aprendemos nesse tempo, irmãos? Eu acho que o mais importante é isso, né? O que nós estamos guardando em todo esse tempo? Eu separei alguns tópicos, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles, e óbvio, eu vou falar um pouco mais do meu ponto de vista, né? Porque se a Thaís for falar, quando a Thaís compartilhar, ela vai compartilhar outras coisas. Ela vai compartilhar situações diferentes que também, algumas coincidem, outras não, mas eu vou falar mais da minha perspectiva, tá? E algo que me marcou muito foi uma compreensão mais profunda de que Deus é meu Pai. Ele é bom e Ele cuida de mim. Quem é que não sabe disso? Talvez você possa pensar. Todo mundo sabe. Mas eu penso, irmãos, que tem uma diferença entre saber, aqui, e esse conhecimento mudar a nossa vida. Por exemplo, eu sei que a fórmula da água é H2O, né? Mas isso para mim é um conhecimento que não faz diferença nenhuma. Eu não aplico isso para nada. E se eu ficar muito tempo sem pensar nisso, até posso esquecer. Então, o fato de entender que Deus é meu Pai, eu vou tentar simplificar isso. Primeiro que caíram as formalidades, tá? Caíram as formalidades. Eu me lembro muito bem assim, de uma situação que aconteceu quando a Valentina estava internada, né? E aí eu fui chamado para conversar com os médicos, assim, o médico coordenador lá da UTI, o chefe da UTI me chamou de canto para conversar. Eu já pensei, não vem coisa boa, né? Quando o cara chama você de canto para conversar, não é notícia boa que ele vai te dar. E aí ele foi me falar que era necessário que ela fosse entubada, né? E aquilo foi uma notícia dura para nós. Eu estava sozinho lá, a Thaís não estava. E aí aconteceu e tal, e depois daquilo, eu falei para Deus assim, porque eu vinha orando, eu vinha conversando com Deus, eu vinha dizendo, Pai, eu preciso só de uma palavra tua. Não precisa duas, uma só uma. Eu só preciso de um gesto teu que tudo isso se resolve. É simples, né? Mas isso não aconteceu da forma como eu queria. E aí eu abri o coração para Deus, eu disse, Pai, cadê a tua palavra? Cadê a tua palavra? Eu estou precisando, onde é que ela está? Onde que foi parar? Cadê a tua palavra? E aquilo ficou ecoando, e Deus não me respondeu naquele momento. A partir do momento que ela foi entubada, irmãos, as notícias começaram a melhorar. De um dia para o outro as coisas iam melhorando. E de repente, num dia, quando eu estava bem distraído, eu escutei algo falando no meu coração assim, está aí a minha palavra.
tomou papudo. Foi mais ou menos assim que eu escutei. Sabe? Parece que Deus falou comigo do mesmo jeito que eu falei com eles. Está aí a minha palavra, pega. Sabe? Eu comecei a entender que Deus cuida de mim. Deus é meu Pai. E aí eu posso falar com Ele sem formalidade nenhuma, irmão. Nós podemos chegar na casa do nosso Pai, abrir a geladeira, abrir os armários, pegar o que tiver que pegar, deitar no sofá, botar o pé para cima, pegar o controle remoto da televisão, trocar de canal. É assim que a gente faz, é ou não é? Mas com Deus a gente começa, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás nos céus, né? Às vezes, não é problema falar assim com Deus, né, irmãos? Mas às vezes o nosso coração é cheio de formalidades. Por exemplo, eu tinha um certo receio de admitir os meus sentimentos para Deus, né? Mas Deus me conhece, Ele me conhece do avesso, Ele sabe quem eu sou. Então isso começou a mudar. Essa compreensão de que Deus é meu Pai começou a mudar o meu relacionamento com Ele. O meu coração ficou diferente, o meu relacionamento, a minha conversa com Ele ficou diferente, a maneira como eu escuto aquilo que Ele fala ficou diferente. Então isso fez diferença para mim, isso foi importante. E as circunstâncias que nós passamos lá, me levaram a ter essa perspectiva diferente de Deus. Mas de um Deus mais próximo. Não daquele pai que está lá longe, que está cheio de tarefas para me dar, para eu cumprir, sabe? Como se Deus tivesse uma lista de vontades para a gente fazer. Alguns de nós se relacionam assim com Deus. Eu me relacionava um pouco assim com Deus, sabe? Sempre achando que eu tinha que fazer alguma coisa para agradar, sempre achando que eu tinha que dar alguma resposta. Mas Deus não está preocupado com isso, Deus não precisa nada meu. Não tem nada que eu possa fazer ou dar para Ele que Ele precise. Não tem nada, eu que preciso, não é? E tudo que Ele quer é ter comunhão comigo, é compartilhar da minha vida. Então isso foi importante para mim, né? Eu tenho mudado a minha forma de me relacionar com Deus, muito mais simples, muito mais humano, muito mais aberto do que eu era antes. Isso marcou a minha vida. Outra coisa que para nós ficou muito claro, irmãos, outro ponto, é que nós não podemos nos mover pela necessidade. Nós precisamos nos mover pelo propósito. Propósito. Eu fui educado, eu fui preparado sempre para analisar se havia condições para se fazer uma coisa ou outra. Em havendo condições, vamos fazer. Não havendo condições, não se faz. A Thaís sabe como é que é, né? A Thaís me conhece bem. Mas no reino de Deus, irmãos, e na nossa vida, nós precisamos começar a pensar diferente. Nós precisamos começar a pensar, existe propósito para isso? Irmão, se existe propósito, não interessam as condições. Se existe propósito, não importa a condição, porque a condição Deus vai criar. Então, nós começamos a olhar para a nossa vida e começar a pensar assim, puxa, qual é o propósito? Né? E depois, lá no final, eu vou falar por que nós viemos para cá, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Quando tem propósito, Deus cria a condição. Então, é algo que marcou a minha vida. Nós não podemos ficar nos movendo, tomando decisões, desde as mais simples até as mais importantes, movido pela necessidade. Ah, mas eu tenho uma restrição aqui ou ali, eu não tenho a condição. Irmão, se tem propósito, a condição vai ser criada. Acabou. É simples assim. Nem tudo que é simples é fácil, né? Mas é simples. O reino de Deus é bastante simples. Tem muitas coisas que não são fáceis, né? Principalmente abrir mão da nossa vontade muitas vezes, mas é simples. Se tem propósito, tem provisão, né? Basta uma palavra que o Senhor resolve qualquer circunstância. Então o que a gente precisa analisar é se tem propósito. Havendo o propósito de Deus, o resto tudo vai embora. Um terceiro ponto que marcou, né, a minha vida é que nós não devemos ter medo de nada. A Bíblia está cheia de instruções, tem N versículos, irmãos, né, dizendo para não ter medo, não ter medo. Eu já vi algumas pessoas dizendo que na Bíblia tem 365 vezes Deus falando para não ter medo. É tipo uma para cada dia do ano, tá?
Mas a Bíblia, o fato é esse, a Bíblia nos ensina que nós não podemos ter medo. Veja o que diz lá em 2 Timóteo 1,7. Irmãos, essa é uma palavra que todo mundo conhece, ou aqueles que já têm um pouquinho de caminhada com Deus conhecem. 2 Timóteo 1,7 diz assim, ó: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, a compreensão disso deveria mudar a nossa vida, deveria mudar o nosso posicionamento, deveria ser suficiente para mudar o nosso dia. Porque olha só, o Espírito Santo que habita em você, não é no cara que está aí do teu lado, é em você, é em você. O Espírito Santo mora aí, e ele não é espírito de medo, nele não há medo, há poder, amor e equilíbrio. O que eu e você precisamos mais do que isso? Tem alguma coisa que você precisa mais do que isso? Para mim está bom. Veja bem, poder, irmãos, o que é poder? É a capacidade para realizar, para fazer algo. Quem não tem poder não pode fazer nada, não pode nem decidir o que vai almoçar em casa. Se você não tiver algum poder dentro da sua família, você não decide nem o que vai ter no almoço, né? Mas poder é necessário para podermos realizar as coisas. E a Bíblia está dizendo que o Espírito que Deus nos deu é o Espírito de poder. Então você tem, eu tenho, nós temos poder para fazer. Poder para fazer. Agora, Ele também nos deu espírito de amor, porque Paulo já nos ensinou que não adianta fazer milagres de toda forma, porque se não tiver amor, nada vai ter valor. Então o Espírito Santo é espírito de poder, de amor e também de equilíbrio. Deus, ele é equilibrado, Deus é constante, nele não há sombra de variação. Então nós podemos esperar sempre a mesma resposta do Senhor, nós podemos esperar sempre a mesma consistência do Senhor, nós podemos esperar sempre o mesmo posicionamento de Deus, até porque o posicionamento dele já está aqui na palavra dele, já é claro para nós, e ele nos deu esse espírito. Então como que nós vamos andar com medo? E aí, irmãos, eu não estou falando do medo, né, do medo de cair do 10º andar e morrer, né? Tem medos na nossa vida que eles são saudáveis, né? Um medo saudável nos impede de ficar brincando na beira do precipício. O medo saudável nos impede de ficar brincando no parapeito do prédio, tá? Esse é o medo adequado, saudável, que nós precisamos ter. Mas eu me refiro ao medo das circunstâncias, ao medo da vida, o medo de perder o emprego, o medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar doente, medo do Covid. Esse tipo de medo nós não podemos ter. Não podemos ter. Não é que agora nós vamos sair. Nós vamos rir na cara do perigo, tá? Que nem a gente brinca lá em casa, não é? Não é assim, nós vamos rir na cara do perigo. Nós não seremos irresponsáveis, mas nós vamos conduzir a nossa vida olhando para o propósito e sem medo. Também não quer dizer que tudo vai dar certo, irmão. Para mim não dá tudo certo do jeito que eu imagino, mas não é por isso que eu vou andar com medo. Eu vou andar crendo no espírito de poder, de amor e de equilíbrio que Deus me deu. Ele me deu, está aqui, acabou, eu tenho, você tem. Isso precisa mudar a nossa vida, irmãos. Não dá para ser igual entendendo isso. Ou você é igual, ou você entendeu. As duas coisas não podem. Entendeu? Ou você entende e isso muda a tua vida, ou você não entende e permanece igual. Nós precisamos entender, nós precisamos caminhar para essa direção. Não que as coisas aconteçam num passe de mágica, não, as coisas não acontecem num passe de mágica. Na maioria das vezes não é assim, né? Deus não faz as coisas tão rápidas. Às vezes faz na vida das pessoas, mas muitas vezes é um processo na nossa vida. É um processo de aprendizado. Nós temos vivido muitos processos na nossa casa, muitos. Temos aprendido, Deus vai trabalhando conosco, sabe? A cada dia uma coisa nova, a cada dia algo diferente, a cada dia algo que nós caminhamos um pouquinho mais profundo, avançamos um pouquinho mais na compreensão. É assim que tem sido para nós. E para a maioria das pessoas eu também creio que é.
quero compartilhar outro texto com vocês, assim, que marcou muito a nossa vida, tá? Ainda nesse assunto do medo, tá? Dia 1º de novembro do ano passado, era uma segunda-feira, e depois do almoço, eu estava secando a louça, né? Uma atividade bastante espiritual dentro da minha casa. E nesse momento que eu estava secando a louça, eu estava conversando com Deus. E eu estava justamente dizendo para o Pai assim: Pai, eu estou com medo. E aí eu comecei a citar algumas coisas que eu tinha medo. Eu comecei a falar para ele: Pai, eu estou com medo disso, daquilo e tal. Mas eu sei que eu não devo ter medo. Mas eu estou. Então tira esse medo. Leva embora isso. E aí eu orava e tal, e não sei o quê. E no outro dia, dia 2 de novembro, uma terça-feira, como de costume, reunião de oração às 6h15 da manhã, online. Eu estava sempre nelas. E aí nós estávamos na reunião de oração, e aí o Robson, ele estava na reunião de oração também, não era muito frequente ele estar na terça-feira, ele estava trabalhando, né, cedo. Mas naquele dia era feriado, ele estava lá e ele me disse assim: Fábio, eu tenho uma palavra para você. Isaías 41, 10. Se você confia que eu estou lendo certo da Bíblia, pode ficar tranquilo que eu vou ler aqui, senão depois você confere. Mas diz assim, ó: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Irmãos, foi algo tão forte para mim naquele dia. Aquilo me energizou, sabe? Aquilo mudou a minha perspectiva. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Sabe, na tradução que eu faço, né, na NTLF, a nova tradução na linguagem do Fábio, é mais ou menos assim, ó: filho, sai rasgando que se precisar eu volto costurando. É mais ou menos isso, né? Tinha um pastor que falava assim, né? Eu guardei isso. Cara, eu me senti autorizado. De verdade, eu me senti autorizado por Deus. Digo: vai, filho, vai com tudo que eu te ajudo. Pode ir que eu te seguro. Nem por isso eu fiquei doidão, tá, irmãos? Nem por isso eu peguei o carro e saí andando a 200 por hora na rodovia. Não tem a ver com isso. Mas aquilo que eu entendo que Deus está, onde eu entendo que tem algo de Deus, eu vou. Eu vou confiando que, se precisar, Ele vai me segurar com a mão direita. Irmãos, qual que é a mão direita? É a mão do poder, é a mão que exerce autoridade, é a mão que vai me segurar. E não é só para mim, irmão, é para você também. Aqui não tem palavra exclusiva para alguém. Isso é para todos nós. Está disponível para mim e para você, para todos nós. Então, se Deus falou que vai me segurar, irmão, vai segurar você também. Vai segurar você também, vai te fortalecer, vai te ajudar. Mas isso falou comigo. E aí eu fui compartilhar essa palavra com a Thaís, e ela me disse: Fábio, ontem Deus falou comigo com essa palavra também. Sabe, Deus ministrou meu coração com essa palavra também. E olha, foi uma coisa assim que nos animou, nos fortaleceu. E é algo que nós temos guardado, e nós repetimos isso com muita frequência. Irmãos, eu decidi que eu vou ser um papagaio para ficar repetindo tudo que Deus fala a meu respeito. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas eu quero repetir dia e noite sem parar aquilo que o meu Pai fala a meu respeito. Nós precisamos aprender a fazer isso, a gente faz muito pouco, tá? Então, nós não precisamos ter medo de nada, irmãos. Não tenha medo. Medo não é de Deus. Deus não coloca medo em nós. Deus não nos dá medo. O Espírito que Ele nos deu é de poder, é de amor e é de equilíbrio. Então sai rasgando naquilo que Deus colocou no teu coração, que se precisar Ele te segura com a mão direita, vitoriosa. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, que ficou muito claro para mim nesse tempo, é que não tem futuro para quem desiste. Não tem futuro. Assim, simplesmente não tem futuro. Tá? Desistiu, perdeu o Playboy. Tá? É assim que funciona. Tantos de nós desistem do casamento, desistem dos filhos, desistem de projetos, desistem de negócios, porque ficou difícil. Porque tentou uma vez ou duas e não deu certo, então estou saindo fora. Hoje em dia os relacionamentos, eles estão meio descartáveis, né? Você usa um pouco, enjoou, descarta. Enjoou, descarta, enjoou, descarta. Mas não é assim não, irmão.
não tem futuro para quem desiste. Não dá para conquistar sem persistir. Sem persistir não tem como. Nós estudamos no início do ano passado, junto com os homens, e eu participei online também, daquele livro, A Última Flecha, né? A Última Flecha. E ele conta a história, né, de um rei que o profeta Eliseu mandou ele atirar flechas, e ele atirou só 3. E o profeta ficou irado com ele, meu. Só 3? Só 3? Cara, se você tivesse atirado 5 ou 6, você teria varrido com o rei da Síria, se não me engano, né? Você teria acabado com ele, mas você tirou só 3. Então você vai ter 3 vitórias, mas não vai ganhar em definitivo a guerra. Você vai vencer 3 batalhas. Sabe, irmãos, às vezes nós nos economizamos, tá? Nós nos economizamos. Eu tinha uma chefa, no emprego que eu tive, era uma pessoa muito, muito bacana e com uma sabedoria muito legal, né? E ela olhava para mim e dizia assim: Fábio, não te economiza. O que é isso, irmãos? A gente às vezes tem preguiça. Vou traduzir. A gente tem preguiça, a gente fica se economizando, né? Quantas vezes a gente levanta cedo para orar? Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Levante mais cedo. Eu não tenho tempo para estudar a palavra. Levanta mais cedo. Então você vai desistir? Ah, quantas vezes você jejua? Ah, mas é difícil. Sim, meu, é difícil. E daí? Né? Se você desistir, não vai alcançar nada. Não precisa sair voando no primeiro dia, mas sai andando, sai se movendo. Com o tempo você vai mais longe. Sabe? A gente se economiza demais, irmãos. A gente joga uma flechinha bem michuruca até ali, e aí caiu ali, não foi, estava difícil, não deu. Não adianta, meu. Olha o que Hebreus fala. Hebreus 10, 39. Hebreus 10, 39 diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmão, qual grupo você vai ser? Dos que retrocedem e são destruídos, ou dos que creem e são salvos? Eu decidi que eu sou dos que creem e são salvos. E isso não tem nenhum privilégio para mim. Assim, não tem uma unção maravilhosa sobre o Fábio. Não tem nada disso, irmão. Eu sou igual você. Eu sou igualzinho você. A mesma preguiça que você tem de levantar de manhã cedo, eu também tenho. O mesmo cansaço que você tem, eu também tenho. Mas, o que você vai fazer com isso? Qual escolha você vai ter? Né? Qual escolha nós precisamos ter? Então, não tem futuro para quem desiste. Está difícil? Está difícil, mas se Deus colocou no teu coração, não desiste, porque você vai chegar lá. Tá certo? Não joga só 2 ou 3 flechinhas, senão não vai dar certo, não. Outra coisa que eu aprendi, assim, ficou muito claro para mim, irmãos, sem luta não tem vitória. Se eu perguntar aqui, eu não vou ficar fazendo pergunta, né? Levanta a mão, isso, aquilo, tal, não vou fazer. Mas se eu perguntar para você, assim, você quer ver milagre de Deus na tua vida? Cara, eu tenho certeza. Posso contar nos dedos aqui, quem vai dizer, não, eu não quero. Milagre de Deus na minha vida, não. Todo mundo vai dizer, sim, eu quero ver milagre de Deus. Irmão, quando que acontece milagre? Para pensar. Só acontece milagre quando não tem mais alternativa humana para responder a uma situação. Por acaso na Bíblia tem alguma situação em que Jesus estava lá e tinha 1 milhão de pães e aí ele pegou e multiplicou de 1 milhão para 1 milhão e 1? Não. É quando tinha só 5, né? E aí Jesus multiplicou para alimentar uma multidão. É quando não tem alternativa humana, irmãos. Então assim, a luta, a dificuldade que você está passando, a situação que parece impossível, é a matéria-prima para Deus fazer o milagre. É a matéria-prima para Deus fazer o milagre. Então, nós precisamos mudar a nossa postura. Sabe por quê? Quantos de nós ficam perguntando para Deus assim, Deus, por que isso que eu estou passando? Por que esse negócio? Por que isso? Por que aquilo? Sabe, é ou não é? Eu já fiz essa pergunta para Deus. Deus, por quê? Por quê? Nós temos que parar de perguntar por quê. Isso é pergunta de menino. Isso é pergunta de criança espiritual. Porque pensa comigo, olha a incoerência que é. Olha a incoerência. A gente decide entregar a nossa vida para Jesus, beleza?
E aí Jesus começa a fazer umas coisas com a gente que a gente não gosta muito. Aí nós começamos a reclamar. Aí eu imagino Jesus lá dizendo, pô, mas você entregou a vida para mim ou não? Como é que é? Você vai dar para mim ou você pega para você? Né? Nós temos que parar de perguntar por quê e começar a perguntar, Pai, para quê? Para que de bom isso está acontecendo comigo? Para quê? O que você vai fazer aqui? O que nós vamos fazer junto aqui nessa situação? Sabe, o que nós vamos resolver agora? Porque Deus não faz isso, Deus não está preocupado ou Ele não tem planos de nos fazer sofrer. Deus Ele está sempre nos trazendo e nos levando para aquilo que é bom na nossa vida. Para aquilo que é bom para nós. Às vezes, irmão, o remédio que nós precisamos tomar é um remédio amargo. Não é um remédio docinho. Então Deus vai dar o remédio amargo, porque é necessário. E a gente precisa parar de ficar reclamando. Nós precisamos entender, Pai, se você está fazendo isso na minha vida, é porque alguma coisa boa vai sair. Sabe? Se a gente olhar para personagens bíblicos, irmãos, eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou tentar só resumir aqui para não avançar demais. Mas veja, quando a gente pensa em Sadraque, Mesaque e Abednego, o que a gente lembra? Eu lembro de fornalha, fogo, né? Coisa boa, fogo? Não, tá? A Bíblia fala assim, ó, depois que eles saíram da fornalha, eles foram promovidos. Está lá no livro de Daniel, pega lá e lê. Eles foram promovidos. Quem é que quer ser promovido aqui? Eu quero. Eu quero ser promovido, pode me promover, Deus. E é hoje. Mas, quem é que quer passar na fornalha antes? Quem é que quer dar uma passadinha na fornalha primeiro? Nós precisamos entender isso. Quer ser promovido, irmão? Talvez você tenha que batalhar. Talvez tenha situações que você vai ter que ser preparado para chegar num lugar. Deus não põe a gente num lugar onde não estamos prontos para suportar o peso. Tá? Porque novos níveis, novos degraus, novas batalhas, né? Eu já ouvi um ditado assim, ó, novos níveis, novos demônios. Sabe, nós vamos enfrentar batalhas maiores. Deus não vai colocar você num lugar que você não pode suportar. Então é preciso um processo para nos preparar. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, por exemplo, a Bíblia fala que ao final lá, depois que ele saiu da cova dos leões, ele foi honrado. Quem é que não quer ser honrado? Todo mundo quer ser honrado. Mas quem é que quer dar uma passadinha na cova dos leões antes? Aí é outra pergunta. Então, nós precisamos entender que se não tem luta, irmão, não tem vitória. E a dificuldade que você está passando hoje, que eu estou passando hoje, é uma preparação que Deus está nos trazendo para algo maior no futuro. É algo que Deus está formando o nosso caráter. Eu falei para vocês, né? Nós passamos lutas intensas, tempo intenso. Irmãos, era todo dia, o dia todo. Não é brincadeira, foi um tempo difícil, mas foi um tempo que a gente viu Deus sendo misericordioso conosco, cuidando de nós, nos fortalecendo, falando conosco, assim, ó, nos segurando de pé. Todo o tempo nós sentimos isso. E para que de bom isso, irmãos? Eu tenho certeza para duas coisas. Deus nos preparou para coisas maiores, e eu tenho certeza que nós vamos começar a colher essas coisas maiores agora. E Deus nos preparou para ajudar outros que vão passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Nós vamos poder estar juntos e vamos dizer, olha aqui, ó, vem cá, eu passei isso que você está passando agora. Para mim foi assim, foi assado, e nós buscamos Deus desse jeito, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. Então, se você está passando alguma coisa difícil, uma coisa complicada, tenta entender. Deus vai te preparar em primeiro lugar para algo novo, algo maior, algo mais importante, e Deus vai preparar você para apoiar outros irmãos que vão passar pelas mesmas circunstâncias que você está passando. Guarda isso. E vamos parar de ficar perguntando por quê. E vamos perguntar, para quê, Pai? Para quê? É muito mais produtivo. Irmãos, outra coisa que eu guardei muito nesse tempo, é que é o seguinte, eu não quero mais uma vida mediana. Eu não quero mais uma vida mediana, tá? Sabe o que é uma vida mediana? A média, né? Se a gente pensar assim, cara, a média é um lugar, né? É um lugar médio. Não é um lugar ruim, certo? A média não é ruim. Mas Deus não é médio, irmãos. Olha para Jesus e pensa se Jesus era médio.
Olha para Deus e pensa se Deus é médio. A Bíblia diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então como é que nós podemos nos acomodar numa vida mediana? O que é uma vida mediana? Uma vida medíocre. Ela é dimensionada pela média. Tá? E o que isso tem de ruim, irmãos? Você pode pensar, não, a vida média até que é bacana. Mas eu me arrisco a dizer, irmãos, que Deus não se alegra com a média. Eu me arrisco a dizer, Deus não se alegra com a média. O bom é um lugar muito perigoso para mim e para você. Muito perigoso. Porque ele nos acomoda e nos impede de chegar no melhor que Deus tem para nós. Porque Deus não tem uma vida mais ou menos. Deus não tem para mim e para você um casamento mais ou menos. Ele tem um casamento abençoado. Ele não tem uma família mais ou menos. Ele tem uma família abençoada. Não se trata de perfeição, irmãos. Não estou falando disso. Mas quando você olha para a tua casa, você tem que ver uma bênção, você tem que ver uma alegria ali, você tem que ver, puxa vida, eu tô navegando num negócio bom demais. E se não tiver assim, algo precisa ser feito. Você precisa parar, analisar, conversar com Deus e entender o que você vai fazer para sair desse meia boca. Sabe, eu decidi, irmãos, eu já tive na minha cabeça assim um pensamento, bem mediano, tá? O que é isso? Cara, eu quero ter um emprego, né? Quero ter um emprego bom, assim, ganhar um bom salário e tal, ter ali os meus compromissos, né? Quero ir na igreja, no domingo, até na célula, de vez em quando tem uns arrepios e tal, um negócio ali, né? Bacana, né? Quero ter meus filhos, legal, crescendo, indo para a escola, né? E tá bom. Cara, eu fiquei com vergonha disso quando eu me dei conta. Eu fiquei com vergonha. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para o extraordinário. Deus não é ordinário. Sabe, nós temos que, esse tipo de pensamento mediano, limita o que Deus vai fazer na minha vida e na tua. Nós vamos ter uma experiência mediana com Deus, meia boca com Deus, porque a gente acha que o ordinário está bom. O ordinário não está bom, irmão. Deus não fez você para ser ordinário. Deus fez você para ser extraordinário. Deus fez você e eu para a gente chutar a porta do inferno, para a gente arrebentar com a porta do inferno, para a gente tocar o terror no inferno. Sabe, o diabo quando pensa na gente tem que tremer as canelas. É assim que Deus nos fez para ser. Por que você e eu nos contentamos com menos? Sabe, Deus nos fez para ter um negócio próspero, que abençoa as pessoas, que gera emprego, que faz diferença na cidade onde nós estamos. Deus não fez a gente para ter um negocinho michuruca. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser Bill Gates aqui, não tem nada a ver com isso, irmão. Sabe, mas Deus fez a gente para ser relevante, a gente para impactar, para fazer diferença na vida das pessoas. Deus nos fez para ver milagre acontecer. Eu quero ver milagre, eu não vim aqui para ficar vindo na igreja todo domingo, irmãos. Sabe, eu quero ver milagre acontecer, é isso. Eu estou cansado de uma vida mais ou menos, tá? Eu estou cansado. E olha só, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, eu não consigo ver Deus meia boca, irmão. Ó, Josué 21:45, se ficar fácil para vocês, põe na tela, senão eu estou lendo aqui, tá? Josué 21:45 diz assim, ó: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Duas palavras eu destaco aqui. Primeira, nenhuma. A segunda, todas. Irmãos, Deus não, a palavra não diz assim, ó, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, 90% se cumpriram. Irmãos, 90% é bom ou é ruim? É bom, mas não é 100%, pô. Né? Deus não é Deus de 90%, irmãos. Deus não é todas se cumpriram, é todas. Sabe, irmãos, eu tomei a decisão de que eu vou viver tudo que Deus preparou para mim. Não é,
Eu vou viver 95%, que legal. Eu não vou deixar nenhuma unha para o capeta, ele não vai ter nada meu. Em nome de Jesus, tudo que é meu, eu vou viver, eu vou experimentar. Eu não quero nada que Deus não separou para mim. Mas daquilo que Ele separou, eu quero absolutamente tudo. Tudo. E nós devíamos ter essa postura. Não se contente com menos do que Deus fez você para ser. Não se contente com menos do que aquilo que Deus fez você para ter. Não se contente com menos. Eu não estou aqui, irmãos, de novo, não estou aqui falando de teologia da prosperidade, não é isso. Deus tem uma graça para cada um. Nós precisamos entender qual é o propósito que Deus tem na nossa vida e perseguir. Porque Deus vai usar cada um de nós em um lugar diferente. Deus vai fazer coisas diferentes conosco porque nós somos diferentes. Nós somos únicos, não tem ninguém igual. Tá? João 10:10 é um texto extremamente conhecido. Né? Jesus fala assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham uma vida boa. Não. Cara, o que é pleno? Pleno é cheio, até o talo, é tudo. Em outros lugares, a Bíblia ensina que nós vamos transbordar, é além do tudo. E é isso que nós precisamos pensar. É essa postura que nós precisamos ter. Agora, outra palavra que para mim fala em relação a isso, né? Apocalipse 3, 15 e 16. Diz assim, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, eu acredito que Deus não é mais ou menos, Deus não é morno. Ou é 100% daquilo que é bom, ou é 0% daquilo que é ruim, acabou. Nós não podemos nos contentar com menos do que isso. Ok? Então eu guardei isso para mim. Eu não quero mais uma vida mediana. Chega de vida medíocre. Eu quero ver o agir de Deus, eu quero viver tudo que Ele separou para mim e para minha casa. Nada a menos. Outra questão, eu vou avançar das 11h30, pastor. Aguenta aí, pessoal, mais um pouquinho só. Outra questão importante que ficou para mim, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso pensar como Deus pensa. Irmão, guarde isso. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Olha o que diz Romanos 12:2. Cara, tudo texto conhecido que você que está na igreja há mais tempo sabe de cor. Eu quero saber o que isso está mudando o teu coração. O que isso está mudando a tua vida, a tua atitude, o teu posicionamento. Romanos 12:2 diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é mente, irmãos? É o pensamento. Precisa haver uma renovação na nossa forma de pensar, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso me deixa claro que se eu não mudar a forma de eu pensar, eu não serei capaz, eu não estarei habilitado, eu não estarei em condições de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não mudar o meu jeito de pensar, se eu não pensar um pouco diferente, eu vou chegar lá, eu vou falar um pouquinho sobre esse pensamento diferente, mas se eu não mudar a forma de pensar, eu não vou conseguir. Olha o que diz Jeremias 29:11, outro texto largamente conhecido, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, está cheio de pensamento a nosso respeito por aí, está cheio de pensamento. Você tem o pensamento a teu respeito, eu tenho pensamentos a meu respeito, sim ou não? Você se olha no espelho de manhã e você tem um pensamento a teu próprio respeito. Você olha para você e você pensa alguma coisa. Os outros têm pensamentos a teu respeito, né? Eu tenho pensamentos a respeito de um monte de gente aqui. O diabo tem pensamentos a teu respeito. É lógico que tem.
ingenuidade nossa pensar que não, né? Agora, Deus tem pensamentos a nosso respeito, a teu respeito, sabe? Não é a respeito da pessoa que está do teu lado, é a teu respeito, para você. Deus tem pensamentos para você e para mim também. A qual desses pensamentos eu estou dando ouvidos? A qual desses pensamentos? Então, como é que eu faço para mudar a minha forma de pensar? Irmãos, nós precisamos pensar como isso aqui fala, ó. Nós precisamos pensar de acordo com isso aqui. Aqui dentro está cheio, mais cheio de informações a respeito do que o teu pai pensa a teu respeito. Tá lotado. Essa é a carta que o teu pai, escreveu para você. Então, tudo que ele pensa a teu respeito está aqui. Cara, você não precisa esperar um profeta chegar do teu lado e te dar uma palavra. Tu não precisa. É besteira nossa ficar com esse tipo de expectativa. O que nós precisamos? Nós precisamos pegar isso aqui e dizer: Espírito Santo, fala comigo. O que você vai falar comigo hoje? E mergulhar aqui. Ele vai falar. Ele vai falar com você. Você não precisa de intermediário, você não precisa de sacerdote, você não precisa nem do pastor, né, pastor? E eu não estou falando besteira aqui, porque o pastor sempre fala isso aqui, então eu estou tranquilo para falar. Nós não precisamos de pastor, né? Jesus já abriu o caminho, nós podemos chegar direto na sala do trono. Aliás, outra confusão que nós fazemos, né, é entrar na presença do Senhor, e agora eu entro, agora eu não entro. Irmãos, nós vivemos na presença do Senhor. Nós vivemos na presença do Senhor. Você vive na presença do Senhor. A hora que você está sozinho, que você pensa que ninguém está vendo, você está na presença dEle. Eu estou na presença dEle, nós estamos toda hora na presença dEle. Então nós precisamos ter consciência disso. E sabe o que eu estou fazendo, irmãos? Eu virei um papagaio. Um papagaio disso que está aqui, ó. Tá? Eu declaro isso todo dia e muitas vezes ao dia. Eu declaro, eu decidi ficar repetindo aquilo que o meu pai fala a meu respeito. Dá para entender? Porque assim, ó, chega alguém e fala um negócio no teu ouvido, e aí você fica, te desanima. Você sabe que tem pessoas que têm aquele dom sempre de ter uma palavra de desânimo para você? Tem ou não tem? Né? Tem umas pessoas que têm o ministério do desânimo. Sempre que você vai animado, o cara te devolve. Mas tem isso aqui, ó, que tem tudo para dar errado. Cara, eu decidi fazer o seguinte, ó. Fala aqui com o Batman. Fala com o Batman aqui que eu vou fazer outra coisa. Cara, não tem condição. Eu decidi dar ouvidos para aquilo que o meu pai fala a meu respeito. E o que o meu pai fala a meu respeito? Está aqui, ó. E o teu pai fala a teu respeito, está aqui também. Pega esse negócio e vai declarar. Irmãos, existe um poder na palavra que é algo extraordinário. Nós precisamos aprender isso. Existe um poder naquilo que nós declaramos. Se você olhar a palavra de Deus, irmão, não tem nada na palavra que não tenha sido criado pela palavra de Deus.
Ó, cara, é todo dia isso, é ou não é? Ih, que ruim, olha lá, aquela pessoa fez isso para você, devolve na mesma moeda. Cara, isso é todo dia. E aí nós vamos dar ouvidos para isso, ou vamos dar ouvido para aquilo que o nosso Pai fala a nosso respeito? Então isso precisa mudar a nossa vida, irmãos. E nós precisamos aprender a declarar aquilo que é a palavra que Deus tem para nós. Sabe, nós precisamos aprender a declarar. Eu quero ser rápido para não avançar demais, mas para mim isso é muito importante. Eu estou que nem um papagaio, irmãos. Vou falar sério, eu estou que nem um papagaio, eu só repito. Eu só repito o que eu estou encontrando aqui. Eu só repito o que eu estou encontrando aqui. Não quero mais falar o que eu falava, não quero ter as palavras que eu tinha. Eu quero repetir o que está aqui e pronto, acabou-se. Amém? Chegando perto do final agora, tá? As pessoas com quem nós caminhamos, os lugares que nós frequentamos e o conhecimento que nós adquirimos definem o nosso destino. Presta atenção nisso. As pessoas com quem você anda, os lugares que você frequenta e o conhecimento que você adquire define onde você vai chegar. Tá? Alguns estudos, né, dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Então, irmão, presta atenção com quem você se relaciona, com quem você está caminhando, com quem você está compartilhando a tua vida. Quais são os lugares que você frequenta? São lugares que te edificam ou não? Qual é o conhecimento que você está adquirindo? E quando eu falo de conhecimento, irmão, eu falo de tudo que você vê ou ouve. Porque tudo que você vê ou ouve penetra o teu coração. Lá em casa eu falo isso toda hora para meus filhos. Cuidado com o que vocês veem e com o que vocês ouvem. Porque aquilo que vocês veem e ouvem penetra o coração. E uma vez no coração, vai sendo guardado, aquilo vai sendo armazenado, né? E a palavra de Deus fala assim que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Então, em 10 minutos de conversa, você pode ter um diagnóstico, né, do que aquela pessoa faz na vida. Porque você começa a ver aquilo que ela fala, né? A Bíblia também fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de porcaria, nós vamos botar para fora a porcaria. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós vamos pôr para fora a palavra de Deus. Então, nós precisamos prestar atenção, irmãos. Tem relacionamentos que nós temos que deixar para trás. Tem lugares que nós temos que parar de frequentar. E tem coisas que nós temos que parar de ver. Você sabe do que eu estou falando, não preciso detalhar. Né? Ao passo que tem pessoas das quais nós precisamos nos aproximar. Tem relacionamentos que nós precisamos desenvolver. Você já parou para pensar nisso? Com quem você quer caminhar? Quem é que você quer estar do teu lado? Quem você quer ter do teu lado? Que lugares você vai frequentar que são bons, que vão te edificar? Né? O que você vai ver e ouvir que vai fazer bem para o teu coração, que vai edificar a tua vida? Isso nós precisamos pensar, precisa ser intencional na nossa vida. Começa a pensar, irmão, faça um exercício essa semana. De quem eu vou ter que me afastar e de quem eu quero me aproximar. Porque, isso é uma das coisas que nós lá em casa, nós decidimos. O nosso destino é Jesus. Então nós vamos caminhar com aqueles que estão indo para o mesmo destino que nós. Se não estiver indo para esse destino, está fora. Nós não queremos junto, não fazemos questão nenhuma. Nós amamos, abençoamos, se quiser vir junto, pode vir, vai ser bem-vindo, mas se não quiser ir para o mesmo lugar que nós estamos indo, vai com Deus, porque eu estou indo para esse lugar aqui. E quem vai comigo vai, quem não vai, dançou. É assim que você precisa se portar, irmão. Você precisa ter essa postura. Né? Um lugar que você não pode deixar de frequentar, irmãos. Um lugar que você não pode deixar de frequentar é o secreto. Conhece o secreto? Talvez você está pensando, é um lugar misterioso, né? Não. É porque Jesus fala lá em Mateus 6,6, né? Ele diz assim, quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Irmão, não é o que você come no domingo ou no dia da célula que sustenta a tua vida. 2 refeições semanais não vão te sustentar. O que te sustenta na fé é o que você come lá no secreto. É o teu relacionamento com o teu pai quando ninguém está vendo. É aquilo que o teu pai fala com você, só com você. Sabe? É esse relacionamento que te segura de pé. É esse relacionamento que te mantém de pé. Irmãos, é esse relacionamento que nos manteve de pé esse ano e meio. Nós ficamos só no online, irmão. Irmãos, online é uma bênção, mas ele é um bom step. Ele não é feito para viagens longas. Não pense em ter tua vida no online. Não passe pela tua cabeça perder a comunhão. A comunhão é maravilhosa. A comunhão é de Deus, irmão. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos estar na igreja. Nós precisamos vir no culto. Nós precisamos vir na oração. Além de ter o nosso secreto. Então, são lugares. Nós precisamos ter consciência de caminhos que devemos tomar e caminhos que não podemos tomar. Então eu tentei ser rápido para falar o que nós aprendemos, o que está no nosso coração nesse tempo, né? E eu quero falar por que nós voltamos. Nós voltamos porque nós acreditamos que o lugar que Deus preparou para nós é esse. Esse aqui é o lugar que Deus preparou para nós. Nós cremos isso no nosso coração, sabe? No segundo semestre do ano passado, nós começamos a ter uma sensação, principalmente a Thaís, né, começou a ter uma sensação de que já venceu o nosso tempo aqui. No caso lá, né? Já deu, está na hora de ir embora. E aí, irmãos, nós tínhamos várias opções. Opções para ficar perto da família. E tinha Prudente. Nós não temos família, né, de sangue por aqui. E nós começamos a pensar, né? Começamos a pensar, porque Deus nos deu inteligência para ser usada, né, irmãos? Não precisamos espiritualizar tudo. Deus nos deu inteligência, vamos usar a inteligência. Vamos pesar os prós e os contras, mas não vamos ficar nisso, vamos orar. E vamos tentar entender vamos tentar discernir o que Deus está fazendo. E aí, quanto mais a gente orava, e quanto mais a gente pensava, e quanto mais a gente conversava a respeito, mais nós tínhamos uma convicção de que nós deveríamos estar aqui. De que o nosso lugar é aqui. Então nós começamos a organizar tudo, irmãos. E assim, nós não temos nada estruturado, né? Deus foi abrindo e assim, a frestinha que Deus abria, a gente ia entrando. E Ele abria mais um pouquinho, a gente ia entrando. Sabe? Onde dava para pôr o pé, a gente ia pondo o pé. É assim que a gente veio construindo as coisas. Nós não estamos aqui porque a nossa vida está resolvida. Nós estamos aqui porque nós entendemos que tem um propósito de Deus para nós aqui. Sabe, as pessoas que às vezes estão perto de nós, elas dizem assim, cara, não faz sentido vocês irem para lá. É meio loucura vocês irem para lá. Por quê? Irmãos, não dá para explicar a dança para quem não escuta a música. Não tem como explicar certas coisas para quem não está vivendo as mesmas coisas que a gente. Então nós entendemos, nós cremos nisso, isso está no nosso coração, né? Nós acreditamos que o lugar que Deus preparou para nós é aqui, porque nós amamos essa igreja, irmãos. Nós amamos de todo o nosso coração, né? Porque nós estamos aqui porque nós queremos caminhar com vocês, nós queremos caminhar junto com vocês para Jesus, nós vamos junto para Jesus. Sabe, a gente quer viver aquilo que Deus preparou para nós, e a gente quer viver tudo, não é mais ou menos, nem um 90%. A gente quer viver tudo, sabe? É tudo que nós queremos, nada menos que isso. E eu quero só fechar com uma palavra que nós adotamos para o nosso 2022. É a nossa, acabou. Nós nos deparamos com essa palavra no ano passado, no final do ano passado, e eu olhei para aquilo e disse, Deus, isso é para mim, eu vou pegar, eu não quero nem saber, é meu. Está lá no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 13. Amós 9, 13. E eu vou ler para vocês aqui na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, porque eu achei que ficou mais legal, eu gostei mais. E ela diz assim, está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido.
As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio. Irmãos, se você gostou, pega para você essa palavra também, porque não é exclusiva para mim, é para quem quiser, é do nosso Pai. Sabe, e eu estou declarando ela todo santo dia, dia e noite. Eu falo isso aqui para mim, e eu tomei a liberdade de dar uma adaptada nela, tá? Eu digo assim, ó, chegou o dia, chegou o tempo, chegou a estação, em que o trigo cresce mais depressa do que pode ser colhido. Que as parreiras produzem uvas mais depressa do que se pode fazer vinho. As parreiras produzem tantas uvas, mas tantas uvas, que o vinho corre à vontade como um rio. É isso que eu peguei para mim, irmão. Se você quiser, pega para você. Mas eu quero. É isso que eu quero, é isso que eu estou declarando, e é isso que, pela graça de Deus, nós vamos viver nesse ano. Falar, irmão? Vem cá então. A Thaís também quer falar. Gente, é tão legal estar aqui, é tão maravilhoso, mas só para dar um contexto, assim, de algumas pontualidades que o Fábio, ele fala, mas eu, de um jeito diferente. Viver tudo aquilo que a gente viveu, a gente quer viver agora o sobrenatural mesmo, porque o tempo da Valentina no hospital, então quando ele fala da palavra, eu já li a palavra toda, e eu não sou muito de guardar, eu não tenho memória para ficar declarando a palavra, coisa. Então é quando eu leio. Mas uma das coisas que aconteceu comigo no tempo que a Valentina estava lá, era vinha a minha lembrança, a minha memória, tudo que eu já tinha lido, o Espírito Santo falava no meu coração. Então eu sentia que jamais eu estava sendo abandonada. Mas se eu não tivesse lido, aquilo não ia fluir, né? Então a gente precisa estar na presença, a gente precisa estar na palavra. A gente precisa aprender a todo dia ler a palavra e pelo menos assim, ó, ler toda ela, porque aquilo vai ficar gravado no teu coração. Então vinha muitas vezes, a Valentina, eu fiquei 3 dias com ela, o Fábio me deixou no hospital, eu sou enfermeira, então eu sabia de tudo o que estava acontecendo. No dia que ela começou a ficar ruim, no 4º, 5º dia que ela começou a ficar ruim, que eu disse, Fábio, até aqui a gente pode ficar em casa, agora não tenho mais o que fazer, eu não consigo fazer mais nada. E eu sou enfermeira, então eu sabia do que estava acontecendo. A gente tinha um plano, né, Unimed, e a gente só podia ir no hospital a 1 hora dali. A gente foi para lá. Chegamos lá, não tinha UTI, eles falaram que a gente precisava ir para UTI. Então, ali para mim eu sabia, não está legal mesmo. Então, fomos para uma cidade de Tubarão, né? E o nosso plano só dava para aquele lugar. Então, claro que com uma mãe, eu sou enfermeira, já trabalhei em hospital durante 15 anos, em clínica. A gente sabe que é diferente quando tem, né, um plano e quando é pelo SUS. E nós financeiramente não estava bem, não estava legal. Nós estava indo para lá e a gente disse que a gente se moveu por uma necessidade quando a gente saiu daqui. Foi por isso que a gente vem assim, não vamos mais nos mover pela necessidade, sim pelo propósito de Deus. Porque quando a gente saiu daqui, a gente se moveu pela necessidade. A necessidade de ficar com a família e a necessidade financeira. A gente estava nas nossas últimas reservas. Então, a gente precisava... Era o único caminho assim, vamos para lá. Chegando, então, acontecendo tudo isso, eles disseram, o plano só cobre aqui. Eles falaram para mim, né, vocês vão ir pelo SUS. Aquilo ali, para mim, também foi muito difícil. E eu disse, não, mas eu confio num pai que eu tenho. Eu sempre digo assim, eu sou a menina, eu declaro, eu sou a menina dos olhos dele. Ele vai cuidar de nós. E eu quero até honrar as mulheres dessa casa, então que as mulheres estão, né, se empoderando, porque a pastora Márcia, ela sempre me mostrou, foi aqui que eu aprendi que Deus é pai, Deus é carinhoso, Deus cuida, porque eu tinha como aquele pai também, que é aquele, se você não fizer a coisa certa, eu vou mandar raio, eu vou mandar trovão. E foi nessa igreja que eu aprendi que Ele é amor, que Ele cuida. Foi no encontro com Deus que eu me encontrei com Ele e entendi que Ele está aqui para cuidar de mim. E não para me ver se eu estou certo ou se eu estou errada, né? Então, indo para lá, então com a pastora Márcia eu aprendi esse amor que ela tem até de dizer, pastor Nivaldo, né?
quando era namorado, né? Ou você, eu não vou andar contigo. Então, era ele em primeiro lugar. Foi com ela que eu aprendi. Deus em primeiro lugar, de tanto testemunho que o pastor dá, que foi, né, não abandonado, mas disse, não podemos mais caminhar junto. Então, é pelo exemplo dela que eu aprendi isso. E quando a gente estava lá no hospital, eu quero honrar todas as mulheres daqui. Eu recebi muitas mensagens, eu fui acolhida pela igreja, né? Eu não quero, né, citar nomes porque não vai dar aqui. Então, eu vou falar deles, né, dos pastores. Até a Carlinha foi uma que, na época que eu estava com a Valentina na UTI, no primeiro dia, ela disse, Thaís, até na parte financeira, se vocês precisarem, nós estamos aqui. Eu e o Biel estamos aqui. Ela falou para mim. E aquilo também foi um acolhimento, né? E eu estava com medo, porque nós ia, né, pelo SUS, eu sabia a realidade do SUS. Então, eu estava no hospital, eu fiquei com a Valentina 3 dias. 3 dias sem dormir, sem comer, porque quando ela ainda estava consciente, quando eu abria alguma coisa de comer, ela se enjoava, então eu não... E a gente foi jogado num quarto, onde tinha só uma parede de vidro, e os médicos nem chegavam perto da gente. Nós duas estávamos lá, e eles falavam pelo vidro e iam embora. Eu chamava, e por 2 meses, isso é o cuidado do pai. Ele está providenciando todas as coisas, ele cuida de detalhe. Por 2 meses, eu pude ser autorizada a ficar com a Valentina. Eu fiquei com ela todo o tempo. Numa época da entubada, eu fui para casa, porque teve um dia, nesses 3 dias que eu fiquei com ela dia e noite, trancada num quarto, que chegavam só no vidro para nos olhar, eu tive febre. E daí eu falei para a enfermeira, disse, eu estou com febre. Ela disse, eu não posso fazer nada. Se você quiser, vai ter que deixar ela aí, vai ter que ir na emergência. Eu disse, não, minha febre vai embora. Eu me ajoelhei, orei do lado da Valentina e disse, eu estou aqui para cuidar dela. E nisso, Deus falou, porque isso que eu digo assim, se vocês lerem a palavra, vai vir à mente de vocês. Porque nessa hora, eu vou dizer, eu fiz a faculdade, fiz especialização, e uma das coisas que quando eu chegava lá na praia, quando chegava no meu pai, ele dizia, e eu parei de trabalhar quando a Valentina nasceu, parei de trabalhar para ficar com ela, e tive uma depressão profunda, foi quando eu fui para Jesus a primeira vez, né? Então, ele me lembrou, foi para esse tempo, eu me lembrei de Esther. Eu me lembrava de Esther lá no palácio, ele disse, foi para esse tempo que eu estudei, foi para cuidar dela aqui, aconteceu isso, e eu vou cuidar dela. E olha que o meu pai sempre dizia, tu não vai voltar a trabalhar? Tu não vai voltar a trabalhar? Então, era um peso para mim. E eu dizia, não, mas eu quero cuidar dos meus filhos, eu não quero voltar a trabalhar, né? Então, naquele dia, eu me lembrei, e o Espírito Santo falou no meu coração, foi para esse tempo que você está aqui. E eu cuidei dela o tempo todo, eu pude ficar com ela então o tempo todo no hospital, passava creme, eu movimentava as pernas, fazia tudo, ela ficou 12 dias entubada. Então, quando recebi a notícia de que ela ia ser transferida da UTI e ia ser entubada, o médico falou, não dou 2 horas para ela ser entubada. Eu liguei para o Fábio, era 3 horas da manhã, eu disse, Fábio, eu não tenho condições de ficar aqui, eu nem falei para ele o porquê, né? Eu disse, eu preciso, já fazia 3 noites que eu não dormia. Eu disse, eu tô ruim, eu não tô bem. E ele foi, 3 horas da manhã, o Pedro, com 9 anos, o Pedro ficou no hotel, a gente ficou no hotel todos esses dias trancado, não deixava o pessoal do hotel entrar porque era Covid, isso faz 1 ano, gente. E daí, o Fábio foi, a gente trocou, e ele foi para lá. E ele ficou à noite com ela, e de manhã ela foi entubada. E a gente, simplesmente assim, eu sabia, aquele dia eu chorei o dia inteiro. E o Pedro, trancadinho, ele ficou os 25 dias num quarto de hotel trancado. Ele botava a mão e dizia, mãe, eu vou orar por você e vai dar tudo bem. Ele chegava do meu lado e orava. E quando o Fábio chegou, né, porque eu disse, Fábio, não precisa ficar no hospital o tempo todo, agora ela está entubada. Vamos ficar de dia declarando a palavra para ela e orando com ela, e de noite você vem e a gente se recupera um pouco. Então o Fábio vinha de noite, daí o Pedro disse, a mamãe chorou o dia inteiro. Eu disse, mas vai passar, né, filho? E ele dizia, vai passar, Deus está cuidando de nós. Então, ali naquele momento, assim, teve coisas acontecendo, né? Teve muita coisa. Uma coisa era, nós fizemos um grupo de WhatsApp da nossa família e a gente dava notícia. Então, eu falava para o Fábio e o Fábio que dava notícia. Eu disse, Fábio, dá notícia a você, porque eu prefiro 1000 vezes ouvir você falando do que eu. Porque eu falava uma notícia para ele e o que ele escrevia lá não era o que eu tinha falado. Eu disse, gente, eu quero ouvir isso. Isso que ele está enxergando, eu não estou enxergando, porque eu estava lá com ela. Então, ele tinha daí eu comecei a me apoiar. Por isso que eu digo para vocês também,
como um casal, uma hora um está fraco, outra hora o outro está forte e vai fortalecer, né? Quando eu estava caída, o Fábio me fortalecia. Teve momentos que ele estava muito ruim e eu pude fortalecer, porque a gente ficou 1 ano como se a gente tivesse guardado na alçada, sabe? Ali, escondido, fechado, crescendo espiritualmente na presença de Deus. Mas a gente nunca deixou de estar junto. Então, teve coisas que aconteceram no hospital que vocês não têm ideia. Roubaram o celular da Valentina. O Fábio deixou o carro estacionado um dia num lugar que não podia, porque a gente não conhecia, era uma cidade de Tubarão, a gente não conhecia. E o cara disse que podia ficar, o cara do hospital, pode estacionar aqui, não tem problema. Quando o Fábio saiu, o carro não estava, sabe? Então foi lutas, foi opressão, foi o tempo todo. Eu só tinha assim, eu não sou de guardar louvor e cantar sem ter a música tocando. Então eu tinha o meu celular. Então o celular da Valentina tinha sido roubado, o carro tinha sido apreendido por estar num lugar que não podia. E nós estávamos tendo que resolver esses outros problemas, além de estar com a Valentina e no cuidado de Deus. Então sempre foi muita oração. Eu sempre me ajoelhei e eles chegavam, né, no quarto, até dizia: vocês têm alguma coisa diferente? E eu dizia: eu tenho Jesus e tudo isso vai mudar. Então aconteceu várias coisas. Teve um dia que eu estava com o meu celular no louvor, porque eu colocava louvor bem alto no quarto para escutar e cantar. Eu cantava e simplesmente o celular mudava de música. Do nada mudava de música. E eu dizia: e voltava para minha música, para o meu louvor. E daqui a pouquinho mudava de novo. E eu era 11 horas, meia-noite, disse: Fábio, está acontecendo alguma coisa? Eu não consigo nem cantar, não consigo levar a ver no nosso celular. E o nosso Spotify tinha sido clonado e tinha outra pessoa escutando. Então, todas as coisas às vezes cooperam para você se distanciar, né, daquilo que Deus tem para ti. Então, assim, uma das coisas que eu digo para vocês: leiam a palavra, porque o Espírito Santo vai vir na tua hora, aquilo que você precisa, ele vai falar no teu coração, as palavras que está escrito na Bíblia, né? Então, a gente não teve poucas coisas que aconteceram, fora dentro do hospital. E depois, lá, quando a gente estava, eu perdi o meu pai, não foi por Covid, ele teve câncer, imagina, ele tem 1,80 m e poucos, e ele estava com 42 quilos, quando eu cheguei, né, depois do hospital. Então, ele estava muito magro, ele não conseguia ficar de pé. Então, a gente nem teve tempo de cuidar da recuperação da Valentina, depois de toda a vitória que a gente teve. A gente já tinha outra batalha para estar tratando e cuidando. Também tudo numa cidade difícil, né, 1 hora dali onde a gente estava. Então, ali também, quando eu dizia para Deus: Deus, o Senhor me deu, o Senhor vai querer tirar ela? E Ele me disse que não, que, né, ela ia, passinho de formiguinha, mas ela ia se recuperar. O meu pai, ele disse não. Então eu disse: eu não vou ganhar o sim todas as vezes, mas para que tudo isso, né? Foi uma das coisas que eu disse. Eu não quero perguntar por quê, porque teve um dia que eu disse: será que Deus está cuidando? Eu fui para o Fábio e disse: será que Deus está cuidando mesmo da gente? Esse dia eu estava fraca, né? E ele disse: vamos orar. Vamos orar. E a gente, para te entender tudo o que está acontecendo. E eu, nessa altura, eu já estava fazendo terapia, porque eu estava assim, com medo do Covid, e o meu corpo todo tremia e eu não estava bem. E é uma das coisas que eu quero dar até a palavra para as pessoas que vieram aqui à frente, que estão com peso, que eu quero honrar a pastora Mazé, que foi um dia que a gente estava muito mal, e ela enviou um áudio para nós, descrevendo exatamente como a gente estava. E a gente naquele dia orou muito sobre isso. Quero honrar a tua vida, Mazé, por aquela palavra, por ouvir o Espírito Santo e atender. E dizer: não vou deixar, porque ela poderia ter pensado em nós e ter deixado. Mas não, ela ouviu a palavra, mandou um áudio e disse: eu vi isso assim, 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 assim. E a gente entendeu, assim, e a gente começou a orar sobre isso. Então, eu quero pedir para que vocês, quando o Espírito Santo fale no coração de vocês, declare a palavra para outra pessoa, não guarde para você. Declare, né? Fale, isso, se você sente a certeza no coração. Então, isso foi muito importante para nós, porque o Fábio disse: eu estou me sentindo assim mesmo. E eu comecei a fortalecer ele nessa época, a orar com ele sobre isso. Então, foi muito importante, porque ele não estava legal daí e eu pude fortalecer ele, né? Então, são coisas acontecendo. Então, depois disso, então eu estava com toda aquela carga, né, desses dias de UTI, de Valentina, da morte do meu pai. A minha mãe foi para a casa da minha irmã, nós estávamos sozinhos numa cidade que tem, acho que é 2.000, nem isso, habitantes.
E para vocês terem ideia, o carro de som, quando estava com Covid, o carro de som passava e dizia: fiquem nas suas casas, não temos leito. Ele é uma cidade pequena, então era o único meio deles, né, falarem para a população. Então aquele carro passava todos os dias, né, e aquilo me atormentava. Então eu comecei a ficar com muita ansiedade, tremor, e eu disse: eu preciso de terapia, preciso de alguém que eu possa falar algumas coisas. E eu fui para terapia. E num desses dias, a minha tia, para vocês terem ideia, então não era com ela até. Eu estava muito ruim, eu comecei a chorar muito. Eu disse: Fábio, eu vou na casa da minha tia e vou conversar, é alguém da minha família. E eu fui para a casa dela, eu chorei a manhã inteira, eu fui para a casa dela de tarde. Eu cheguei lá, eu fui recebida muito mal, assim, porque eu só queria um abraço, eu só queria ter alguém para conversar. E ela simplesmente olhou para mim e disse, como eu tive depressão no passado, ela nem chegou perto de mim e disse: não vai ficar com depressão agora, não me inventa de ter uma depressão. Eu simplesmente engoli o choro. Aquela pessoa que eu queria que estendesse a mão para mim, que eu estava sozinha lá, eu engoli o choro e disse: tá tudo bem, não preciso. E ela disse: come uma tâmara. E eu disse: não, eu já estou indo embora para casa. Então aquilo que eu fui receber um acolhimento, né, eu entendo que ela foi usada para mais uma opressão, né. Eu virei as costas, saí, foi para o Fábio e disse: Fábio, eu não fui bem recebida, eu achei que eu ia ter um abraço e não tive. E comecei a chorar mais ainda. Daí eu tive labirintite, fiquei com enxaqueca, fiquei mal. E ainda eu digo que o diabo usou ela para ir lá e falar. Ela chegou, depois de 2 dias que tinha acontecido isso, ela chegou lá para mim e disse, depois que meu pai tinha morrido, e a gente recebeu um dinheiro dele, né? E ela chegou para mim e disse: só quero te dizer uma coisa, tenha cuidado com aquilo que tu ora, com aquilo que tu pede. E ela sabia que nós estávamos indo por uma questão financeira, nós ia para lá para se restabelecer de novo, se recuperar. E ela olhou para mim e disse isso. Nós estávamos sentados na mesa, eu ainda não estava muito bem, e ela olhou para mim e disse: cuidado com o que tu ora, porque viu o que aconteceu agora? Teu pai morreu, bem, não chegou a falar teu pai morreu, viu o que aconteceu agora? Tu tem dinheiro. Eu olhei assim e disse: não vou aceitar isso. Esse não é o meu pai. Porque eu tinha aprendido com a pastora Márcia. Esse não é o meu pai. O meu pai cuida de mim. Se ele tiver que me dizer não, como eu pedi para o meu pai viver, ele disse não, eu não posso. Mas ele tirar a vida de alguém para me dar, isso é o diabo, tia. Eu falei: isso é Satanás. E você precisa ler a palavra. Se você não conhece o pai que eu conheço, você precisa ler a palavra. E ela disse: só vim falar isso. Eu disse: então tá, você pode ir para casa, porque está tudo bem. Depois daquele dia, eu comecei a orar em línguas. Todas as tardes eu ia para um canto, porque eu estava muito fisicamente abalada. Eu ia para um quarto, eu ficava a tarde inteira orando em línguas. A Valentina foi uns dias comigo orar, orou por mim. E é através da oração eu consegui me reestabilizar. Então assim, mesmo quando às vezes uma palavra vem para te destruir, você precisa ter forte no teu coração quem você é, que nem o Fábio falou. E outra coisa, é improvável. O dia que eu perguntei: Senhor, está cuidando de mim mesmo? O Senhor existe? Tudo isso que eu estou passando? A minha psicóloga, que ela não acredita em Deus, ela acredita em todas as coisas. Eu cheguei para ela e disse: eu estou abalada, eu estou ruim porque eu acho que meu pai está distante de mim. Eu acho que meu pai não está cuidando de mim. E ela olhou para mim e disse: Thaís, você está transferindo. Você está transferindo e o teu pai está cuidando de você lá do céu. Ele está te olhando, ele vai cuidar. Então assim, eu quero dizer para vocês que até o improvável, que nem o pastor citou Elias no início. Quem trouxe pão para o Elias foi acho que, eu não sei gravamentos, mas foi um urubu, eu não sei, um corvo. Foi o corvo. Um improvável, um animal imundo, um animal que não entende nada, que nós não podíamos chegar, naquela época eles não podiam chegar perto, e Deus usou o improvável para trazer pão para Elias. E naquele dia, Deus usou a psicóloga que não é cristã, a improvável, para me falar de que Deus estava cuidando de mim. E que Deus estava cuidando dos detalhes, todos eles. Tá? Então assim, e isso foi muito tempo de oração em línguas no quarto, lendo a palavra.
assim tem a revelação do Senhor. A gente consegue a revelação do Senhor tendo comunhão com Ele, tendo presença, o pão da presença ali, no secreto e na comunhão. Por isso que a gente escolheu vir para cá, porque a gente quer caminhar e ir em frente com quem pensa como a gente, né? Porque se a gente está, não que eles não nos ajudaram, eles nos ajudaram. E até por muitas coisas que aconteceu, eu oro pela vida deles, porque foram, né, boca, e isso acolhe quem quer, né? Acolhe tanto o bem como o mal. Então, assim, há lutas, mas a gente precisa estar firme e escolher com quem a gente vai andar. A gente está voltando para cá. Muito feliz, muito feliz. Obrigado, irmãos. Desculpa a gente estender tanto assim. Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Para nós é uma honra poder falar com vocês, porque vocês são príncipes e princesas, né? Filhos do rei. E eu digo que Deus usa vocês e coisa... Não, deixa eu falar, hoje é o primeiro dia, né, pastor? 1 ano e meio fora, né, irmão? Não estou entendendo. Muitas experiências. Na época que a Valentina, então eu quero honrar a Liliana também, porque a ambulância estava na frente e nós estávamos com o carro atrás, eu estava chorando o tempo todo. Naquele exato momento a Liliana nos ligou. Eu estava aos prantos, com a ambulância a ambulância seguindo na frente, e eu chorando, e ela disse: nós estamos aqui orando com você. Eu disse: Liliana, ela está na ambulância na frente, ela está indo para o hospital, nós estamos aqui. Ela falou comigo o percurso todo. Então, assim, eu quero honrar a Liliana por ter também atendido. Liga para a Thaís. Nesse momento ela ligou, e era no momento que eu estava precisando. Amém. Chega de falar, irmãos, tá bom.